Como eu disse para vocês, acabei pensando numa frase, mas é algo interessante que normalmente aquilo que a gente pensa hoje já foi dito por alguém, e o Google nos ajuda a identificar, né, se alguém disse aquilo que nós estamos pensando. E eu pensei sobre esse ser igreja, e eu acabei achando essa frase aqui. Igreja não é ir, é ser, mas é impossível eu ser sem ir. Meio confuso o português, mas deu para entender. Aí o autor que eu achei é esse tal de Leandrinho. Tentei achar o cara na internet, não consegui achar, só estava o nome dele embaixo ali, né? Alguém deve ter intitulado. Então não sei se realmente essa frase é desse Leandrinho, né? Mas é uma frase que, um pensamento que eu concordei, né? Mesmo estando confuso, acho que poderíamos ajeitar um pouco o português ali para deixar ela mais entendível, mas o fato é, igreja não é ir, é ser, né? Mas é impossível ser sem ir. E é interessante que a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus, ela nos revela isso. O próprio Jesus nos fala sobre esse assunto também. Na carta está escrito para não abandonarem o costume de participarem das reuniões. Nós já vamos ler a carta, mas lá tem um versículo que enfatiza isso. Não abandonem o costume de assistir às nossas reuniões. Assim está escrito na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E é interessante que Jesus reúne os seus para depois mandar, né? Ou seja, a lógica de Jesus é, vamos nos reunir, e aí Jesus faz isso, até mesmo compartilhando o pão. Antes de Jesus mandar os discípulos pregarem o evangelho para o mundo, Jesus os reúne para partir o pão, partir o cálice, né? Compartilhar isso. E isso está registrado em Mateus. Por onde vocês forem, vocês vão falar de Jesus. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que para nós irmos para algum lugar, nós primeiro estamos em um lugar. Nós precisamos estar em um lugar. O texto aqui não diz igreja, nós já vamos ver sobre o texto. Ele fala as nossas reuniões. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre a explicação da palavra igreja. Se nós traduzirmos a palavra eclesia, né? Não gosto de falar esses termos grego aqui, mas se nós traduzirmos esse texto literalmente, nós vamos dizer que igreja significa chamados para fora. E às vezes a gente escuta muito isso, né? Não, a igreja é chamado para fora. Olha que sentido que tem essa palavra, né? O significado de igreja. Não é que esteja errado nós falarmos que a palavra igreja significa isso, mas nós precisamos ver o que essa palavra, ou como essa palavra está sendo usada no texto bíblico. Ou seja, isso se chama ver o uso conforme o contexto. E aí eu vou dar um outro exemplo, um exemplo não tão bom, né? Mas se nós usarmos a palavra coitado, você já pararam para pensar na palavra coitado? Ela tem um entendimento de que, né, sentimento de pena por alguém. É esse sentimento que a gente tem hoje sobre essa palavra. Mas se nós pegarmos a tradução literal dessa palavra, o que ela significa é alguém que praticou o sexo. O coito, né? Então, o coitado. Vejam como ela mudou. Ela mudou completamente o sentido original dela. E hoje nós usamos essa palavra para dizer que estamos com pena de alguém. Essa é a movimentação que a língua faz. A língua, ela é, digamos, ela está sempre mudando. Por isso que igreja, ela não tem esse aspecto nesse contexto bíblico de falar sobre algo de chamados para fora. O resultado pode ser esse, mas o que os autores bíblicos colocam como a palavra igreja tem um outro sentido. Um outro sentido. Ou seja, igreja tem sua melhor definição nas palavras do próprio apóstolo Paulo: corpo de Cristo. Se a gente quer entender o que é igreja, essa é uma das melhores definições: corpo de Cristo. Um corpo que não necessariamente precisa de um espaço geográfico para existir.
mas que depende da união de todos para ser visto. A gente não considera um pé o corpo. Se a gente olhar apenas o pé, ele vai ser o pé. Nós só consideramos o pé parte do corpo quando nós enxergamos as outras partes. Essa definição de igreja que o apóstolo Paulo está dando é justamente sobre isso. Olha, vocês são igrejas, vocês são igreja, mas não sozinhos. Não sozinhos, sempre em união. Então, nessa carta de Hebreus, igreja é colocada como o congregar, o reunir-se. Esse também é um dos aspectos da igreja. Por isso, vamos ler aqui o texto de Hebreus 10, 11 a 25, caso alguém queira acompanhar. Hebreus capítulo 10, 11 a 25. Está escrito o seguinte: todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos, como estrado, debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um novo caminho e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, esse texto de Hebreus fala um pouco sobre igreja, e aqui é interessante que ele fala sobre esse aspecto que eu falei, o aspecto de reunir-se. A igreja tem o aspecto de reunir as pessoas, ou seja, de congregar as pessoas. E aí é até interessante, vejam só, um texto que foi escrito provavelmente ali pelo ano 60 depois de Cristo, fala sobre não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. É muito atual, né? Muito atual. Até brinco, eu sei que hoje tem várias variantes, né? Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas aqui no nosso templo. Hoje eu sei que tem muitas variantes, tem o feriado, né? As pessoas estão se reunindo, aproveitando para viajar. Mas o meu parêntese tenho notado que as transmissões online podem ter nos acomodado. Eu estou desde 2018 aqui nessa congregação e é a primeira vez que tem 10 pessoas no culto, né? E olha que a congregação aumentou os seus membros. Então, algo de errado não está certo. Eu sei que hoje tem muitas variantes, como eu falei antes, mas eu tenho notado que, infelizmente, nesse período ou iniciando um período pós-pandemia, pode ser que a gente acabe tendo desculpas demais, né, ou empecilhos demais para estarmos aqui. E por isso eu pego esse parênteses que eu fiz para dar continuação
nos aspectos que nós podemos ter, não errados, mas às vezes confusos sobre a igreja. Vejam, aqui Hebreus está nos dando um, que é reunir-se, né? Estar juntos, celebrar isso. Porém, outros aspectos, e agora eu coloco de forma um pouco negativa, podem ser esses. Pode ser que nós pensemos que a igreja seja um lugar de entretenimento, ou um local onde irei para explorar os meus sentimentos com louvores. Isso é uma das características da igreja desse século que estamos vivendo. A igreja, de uma forma geral, nunca explorou tanto os sentimentos das pessoas. E a gente vê como isso é induzido através de músicas, iluminação, né, o conforto, digamos assim, que eu acho até bom, com um certo conforto para estar sentado e ouvir, né? Mas há um investimento muito nessa questão dos sentimentos, né? Então pode ser que às vezes alguém pense nisso. Pode ser que pensemos que a igreja seja mais um protocolo que preciso estabelecer para ser um cidadão de bem, né? Ou é alguma tradição herdada que preciso manter para conservar e honrar a memória dos meus antepassados. Pode ser que alguém ainda pense assim, né? Não, preciso continuar naquela igreja porque é a igreja dos meus pais, né? Preciso continuar aqui porque isso é uma tradição que eu tenho na minha família. Pode ser que pensemos que a igreja seja uma forma de mudarmos o mundo culturalmente, estabelecendo a partir dela as tendências culturais, morais e até mesmo políticas. Ou pode ser que pensemos que a igreja seja um lugar em que preciso ir para agradar a Deus ou mostrar para Ele o meu comprometimento e assim receber bênção ou receber um bom lugar na vida eterna. Todos esses aspectos que eu coloquei, eu não estou dizendo que eles estão errados completamente em si. Algumas coisas são legais, né? Tradição, nós poderíamos falar sentimentos, né? Entretenimento, digamos assim. Digamos, tudo isso está no combo, mas quando estes aspectos se sobressaem, eles acabam anulando o que é a igreja. Por isso esse texto de Hebreus 10 nos ensina sobre o que é a igreja. O autor aqui, que é um autor desconhecido, alguns atrelam essa carta ao apóstolo Paulo, mas a maioria diz que não foi o apóstolo Paulo. Essa carta, ela nos ensina muito bem o que é a igreja pela estrutura como ela foi escrita. Vejam, hoje nós lemos o capítulo 10. E só a partir do versículo 19, o autor está interessado em dizer o que a igreja faz. E aí a carta termina no capítulo 13. Ou seja, o autor diz assim, o que a igreja vai fazer? Bom, em 3 capítulos, né, eu posso resolver isso. Mas o autor usou 10 capítulos dessa carta para falar sobre o que a igreja é. E o autor então nos conta que a igreja é Cristo. Nada de surpresa nisso. Nessa carta aos Hebreus, o autor quer nos mostrar que Jesus Cristo é o Messias. Ele é o escolhido para salvar o mundo do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ensinado que existe um único mediador, um único sacrifício, um único libertador, uma única aliança e um único sacerdote. E aqui, para explicar um pouco do sacerdote era alguém designado para levar as pessoas diante do Santo dos Santos. Ele era meio que o intermediário, né? As pessoas levavam sacrifício lá para o templo e o sacerdote os apresentava, ou queimava eles, ou fazia com que esse sacrifício fosse entregue no templo. E aí Hebreus está nos dizendo, olha, nós não precisamos mais desse sumo sacerdote, nós não precisamos mais de alguém que faça esse intermédio. Porque agora nós temos Cristo. Cristo faz isso. Então a igreja não precisa mais se reunir num templo, ou, como a palavra igreja é usada no Antigo Testamento, Assembleia de Deus, né? Aqueles que estão reunidos em nome de Deus não precisam mais ir para um local específico, porque agora o véu foi rasgado. Isso está escrito até no nosso texto, né? O véu foi rasgado. Nós temos acesso 24 horas a esse Santo dos Santos, ao mais puro, ao mais digno que existe, que é Jesus Cristo.
Por isso a igreja não é mais um lugar apenas. A igreja é alguém agora. Reunir-se não necessariamente precisa ter um CEP ou um CNPJ, mas também não existe igreja sem o estar junto. E eu digo isso porque a igreja é a união dos que foram alcançados pela obra de Cristo. Como diz o texto aqui de Hebreus, por aqueles que os pecados são perdoados. Por isso nós somos livres para sermos igreja onde estivermos, mas somos servos para sermos igreja onde Cristo está. Onde Cristo está. E eu digo isso porque sempre os extremos, eles acabam gerando ensinos errados. A igreja passou por um período em que, se você não fosse no templo, se você não vivesse num monastério, se você não vivesse num convento, você era menos cristão. Então as pessoas lendo a Bíblia disseram, não, Jesus acabou com isso. Então, para se combater esse extremo, acabou indo para o outro extremo, que é falar que se eu estou em casa, sozinho, fazendo a minha oração, vendo vídeos no YouTube, né, lendo as mensagens da hora luterana, se eu estiver em casa, ali eu já estou sendo igreja. Eu não preciso ir para a igreja para estar em Cristo. Bom, esse é um extremo também. E como eu disse, os extremos têm ensinos errados. O que nós aprendemos com essa carta aos Hebreus é que nós somos igreja por causa de Cristo, unicamente por causa de Cristo, não pelo que a gente faz. Então, nós que somos igreja por causa de Cristo, precisamos estar onde Ele está. E nós da Igreja Luterana confessamos que Cristo está em 3 lugares. Na sua palavra, e isso nós podemos dizer que Ele está conosco em todos os momentos, porque a palavra de Deus está com a gente em todos os momentos. Mas Jesus também está presente no batismo e na Santa Ceia. E Jesus fez questão de instituir isso para dizer, vocês serão reconhecidos através disso aqui, da minha palavra, por vocês serem batizados e por compartilharem o pão. Então vejam, hoje nós temos essa estrutura que nós chamamos de Congregação Luterana Cristo Vive, não para que vocês tenham uma igreja para chamar de sua, mas porque aqui é nesse lugar em que Cristo está presente, não pelo mérito do pastor, não pelo, digamos assim, empenho dos fundadores aqui dessa congregação, mas unicamente pela ação do Espírito Santo. Então, o convite que nós sempre fazemos é o mesmo que Hebreus fez. Não abandonem este sentido de igreja, que é o reunir-se, que é a comunhão. Por quê? Porque é ali que Cristo está. A igreja é testemunha dessa comunhão. A igreja é testemunha desse anúncio da palavra que diz, não existe um indivíduo, existe pessoas, existe a humanidade, e essa humanidade, ela é pecadora, e essa humanidade é resgatada unicamente por Jesus Cristo. Então, quando você é resgatado de Jesus Cristo, você deixa de ser um só, você deixa de ser um indivíduo, você faz parte agora de um corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo, para continuar saudável, Jesus o alimenta e Jesus o lava. Jesus o lava no batismo e diz, os teus pecados estão perdoados. Jesus o alimenta com o seu próprio corpo e sangue para dizer, através do meu corpo e sangue vocês recebem a vida eterna, vocês recebem a salvação. Então, estejam unidos, estejam unidos. A igreja, ela é testemunha do perdão de Cristo. A igreja é um lugar para nos reunirmos e animarmos uns aos outros, pois os dias de aflições já chegaram, o fim dos tempos já iniciou. Conforme diz Jesus, lá no Evangelho, para a sua igreja, ele diz que, por sermos corpo de Cristo, estamos sofrendo perseguições, estamos sofrendo por consequências de nossos erros, ou sofrendo a injustiça de erros de outras pessoas. Jesus
alerta, como a gente falou antes, sobre que outros iriam se dizer que eram Cristo ou que eram o Messias para enganar e falar que a igreja não é Cristo, mas sim o seu pensamento. Por isso Jesus enfatiza tanto: fiquem firmes. E como diz Hebreus, o dia está chegando. E para vocês ficarem firmes nesse dia que está chegando, fiquem unidos. Para usar o clichê, né? A união faz a força. E aí eu até parafraseei e disse: a união faz a igreja. Então a igreja agora ela é esta que se reúne para anunciar. Eu falei no início do nosso culto, e aí essa frase que a gente leu antes, nós para sermos igreja, precisamos estar na igreja. Ou seja, através das definições que nós ouvimos aqui, igreja é estar onde Cristo está. Neste Cristo, nós agora somos enviados. Então nós nos reunimos domingo aqui para ouvirmos o perdão dos nossos pecados e para também nos abastecermos, e como diz o apóstolo Paulo, nos equipar para falar de Cristo para as outras pessoas. A igreja precisa ser vista pelo mundo pelo que ela é. E aí eu faço a reflexão: o que vocês pensam que hoje o mundo fala sobre a igreja? Se nós pegássemos um não cristão e falássemos: o que você acha sobre a igreja? A gente poderia dizer: ela fala demais sobre cultura, né? Fala demais sobre política, fala demais sobre alguns assuntos. Não, mas esse é o assunto principal da igreja? Não, né? O assunto principal que a igreja precisa estar sempre falando é sobre Cristo. E aí, para resumir e encerrar, eu vou contar uma história que eu li em um dos comentários bíblicos que eu acabei escutando. Aconteceu com um pastor lá dos Estados Unidos chamado Richard Lischer, ou Leischer, né? Ele é pastor da nossa igreja lá nos Estados Unidos, e ele conta a história, eu vou ler aqui para ficar mais fiel, né, ao que ele comentou. Ele conta uma história que resume o que é a igreja. Existia uma mulher chamada Terry, que costumava invadir a igreja para orar. O que a impedia de se apresentar diante de Deus não era o seu medo de sua santidade, não era o medo de Deus, mas era o medo do povo de Deus. A mãe da Terry havia sido expulsa da igreja quando foi descoberto que ela estava grávida fora do casamento e que um dos filhos de uma família importante estava envolvido. Reunindo-se para proteger os seus, os cristãos desta igreja deixaram a mãe e o filho do lado de fora. Por quê? Os cristãos daquela igreja pensaram: não, isso não pode fazer parte da igreja, é um escândalo, né? Agora que sua mãe se foi, a mãe da Terry se foi, e ela cresceu, Terry está passando por uma crise, outra gravidez fora do casamento. Desta vez, no entanto, em vez de ser expulsa da igreja, ela é expulsa de sua família, quando seu padrasto responde à notícia com maus tratos físicos. Sem ter para onde ir, ela vai para a igreja, não para as pessoas, mas para o edifício. Ela invade o prédio no meio da noite, confiando que Deus está ali, embora ela não pudesse vê-lo. E essa é uma imagem interessante. Eu falei no início que esse prédio aqui não é a igreja. E aqui o pastor não está dizendo que a igreja é o prédio. Mas pode ser que às vezes as pessoas, olhando para aquilo que é a igreja, o corpo de Cristo, fiquem tão horrorizadas com o que esse corpo está fazendo, que procuram Deus em outro lugar. Procuram Deus em um lugar em que elas pensam que podem achar. Fora do corpo de Cristo. Fora daqueles que anunciam a sua palavra. Quando Lischer, que é o pastor, né? O pastor a descobre na igreja no meio da noite, ele a vê sentada no altar, na cadeira onde o pastor ficava sentado no altar. Terry era obviamente boa em quebrar as coisas, expectativas sociais, regulamentações legais
e até códigos simbólicos. O pastor está dizendo que era meio que um escândalo alguém sentar no altar, né, ou mexer com as coisas que eles chamavam do altar, né? Conforme o pastor conta a história de Terry, ele revela como Deus trabalhou para trazer Terry e sua família para a igreja. No início, foi lento e secreto. Os membros começaram a compartilhar recursos com o pastor para compartilhar com ela. Envelopes com dinheiro foram deixados na porta, então tornou-se mais público. Algumas mulheres da igreja cuidaram de Terry durante sua gravidez e depois que seu bebê nasceu. Por fim, o pastor conta que o dia em que a sua filha, Ásia, nome da filha da Terry, foi batizada. Após o batismo, Terry e a sua filha se voltaram para a congregação e foram recebidos como parte da comunidade em nome de Cristo. Essa história que aconteceu com esse pastor americano, dentro de outros contextos e até mesmo exemplos, é uma história que pode acontecer na igreja que frequentamos. Porque as pessoas podem pensar que a igreja não é Cristo. E quando as pessoas entendem que a igreja não é Cristo, ali elas não encontram perdão, vida e salvação. Apenas regras, cultura ou, digamos assim, uma forma de viver. Por isso que a igreja precisa ser esse corpo. Por isso que nós precisamos estar aqui, para ouvirmos sempre que por onde nós formos, nós somos, como diz Lutero, máscaras de Cristo. As pessoas nos enxergam e veem a Cristo. E este Cristo nos é dado na Santa Ceia, no batismo e na palavra. Por isso a importância da igreja, a importância de reunir-se, nada mais é do que para receber aquilo que Cristo deu. E para acabar com a pergunta nós hoje queremos receber aquilo que Cristo nos deu? Ou tem coisas mais importantes nesse mundo? Tem coisas que nós colocamos de lado. Não, Cristo me deu a vida eterna, mas agora nesse momento eu tenho coisa mais importante para fazer. Bom, essa é uma reflexão. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Animemos uns aos outros para estarmos aqui, sempre recebendo o perdão, a vida e a salvação. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.